Texto da palavra do Senhor, queridos, lá no Evangelho, conforme Lucas nos escreveu, no capítulo 24. Quero ler com os irmãos do versículo 36 ao versículo de número 49. Evangelho conforme Lucas escreveu, no capítulo 24. Nós leremos, queridos, do 36 ao 49. Evangelho conforme Lucas escreveu, capítulo 24, do 36 ao 49, a palavra do Senhor nos diz assim. Antes, irmãos, eu estou com uma versão um pouquinho diferente da que os irmãos estão acostumados, mas não estranhe, a palavra do Senhor é a mesma, e o Senhor Deus quer falar conosco através da sua palavra. Lucas, capítulo 24, do 36 ao 49, assim nos diz a palavra de Deus. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vamos orar, queridos irmãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por podermos celebrar a ressurreição de Cristo nesta noite. Pai, nós clamamos, fala ao nosso coração, que o Senhor ministre nas nossas vidas e que nós sejamos impactados por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, nas nossas histórias, na história do planeta, e que em tudo, Deus, nós possamos enxergar a Tua mão conduzindo a redenção, conduzindo tudo para a Tua própria glória. Pai, fala conosco. Nós precisamos ouvir o Senhor nesta noite. Ministra sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. No dia de hoje, queridos irmãos, quase todo mundo acordou celebrando a Páscoa. Não acho que sejam poucas as famílias, as casas, em que acordaram com as crianças perseguindo as patinhas de coelhinhos, procurando os ovinhos, comendo muito chocolate, coisa que normalmente os pais não deixam pela manhã, hoje podia, né? Ou então em algumas casas podiam. No entanto, queridos, ainda que essa seja uma data extremamente especial para nós, um momento em que nós nos lembramos da realidade mais importante do cristianismo, da vida cristã, o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ainda assim, queridos, para nós cristãos, todo domingo é uma celebração da ressurreição de Cristo. Tanto no primeiro domingo, no domingo em que a Páscoa aconteceu, no domingo em que Jesus apareceu ressurreto aos seus discípulos, mas também a partir do segundo domingo, do domingo depois disso, e então por toda a história da igreja cristã, por causa da ressurreição e motivados pela ressurreição, a igreja sempre resolveu se encontrar
para celebrar a ressurreição aos domingos. É verdade, queridos, que algumas pessoas e algumas denominações têm a tendência de enfatizar muito mais a morte de Cristo do que a própria ressurreição. Existem algumas igrejas que dão muito mais valor para a Sexta-feira Santa, porque dizem que a nossa salvação vem através da morte de Jesus, mas isso, queridos, é apenas uma meia-verdade. O que nós cremos, irmãos, é que toda a vida de Jesus é importante para a nossa salvação. Tudo o que Jesus fez e tudo o que disse é importante para a nossa salvação. Tudo o que aconteceu com Cristo é importantíssimo e nenhuma dessas coisas podem ser diminuídas ou levadas a um segundo plano, porque todas as coisas que Jesus fez são importantes para a nossa salvação. Não apenas a sua morte, não apenas a sua ressurreição, mas tudo. Nós somos salvos, queridos irmãos, pela vida, pela morte e pela ressurreição de Cristo. E além disso, irmãos, nós cremos que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, um dia Ele vai voltar para nos buscar. É evidente, queridos, que a morte de Jesus é importantíssima para a nossa salvação. É através do sacrifício de Cristo que nós obtemos o perdão diante de Deus. Através da sua morte, Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado diante de Deus. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Nós merecíamos a morte, mas Ele morreu por nós, em nosso lugar. Esse sacrifício substitutivo, queridos irmãos, é extremamente importante, mas nós jamais podemos nos esquecer que Jesus venceu a morte. O nosso Salvador ressuscitou, e a ressurreição de Cristo, queridos, é o que dá sentido para tudo na vida cristã, e não é à toa que a principal mensagem dos apóstolos e da igreja de Atos envolve o fato de que Jesus ressuscitou. É a verdade da Páscoa, queridos, que move toda a igreja. Não existiria igreja se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria cristianismo se Jesus não tivesse de fato ressuscitado. Eu e você não estaríamos celebrando aqui se Jesus não tivesse ressuscitado. E é por isso, queridos, que a verdade da Páscoa precisa moldar tudo em nós. A verdade da ressurreição precisa moldar tudo o que acontece nas nossas vidas. As nossas emoções, a nossa mente, a nossa missão, tudo isso é moldada pela verdade da ressurreição. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar, de meditar com os irmãos nessa noite. Ouça o que estava acontecendo. Na sexta-feira, após o julgamento mais injusto da história da humanidade, Jesus foi crucificado. E aquele que não merecia a morte, morreu no meu e no seu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O justo pagando pela vida dos injustos. Através do seu sacrifício, queridos, Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. No entanto, queridos, a história não terminou ali. A morte não foi um ponto final na história de Cristo, porque Jesus venceu a morte e ao terceiro dia Ele de fato ressuscitou. A Páscoa, queridos, era uma celebração comemorada pelos judeus há milhares de anos. Os judeus se lembravam do dia em que o anjo da morte passou pelo Egito e matou os primogênitos do povo de Faraó,
mas preservou o povo de Israel, preservou o povo de Deus, e com isso, o povo de Deus foi liberto da escravidão, da morte e da destruição. E foi exatamente num domingo de Páscoa, queridos, que Jesus ressuscitou. Logo ao amanhecer, as mulheres que caminhavam com Jesus, as discípulas de Cristo, foram até o sepulcro onde deveria estar o corpo de Jesus, e chegando lá, elas encontraram um anjo assentado sobre a grande pedra que tapava o sepulcro de Cristo, de Jesus. E aquele anjo vira para aquelas mulheres e diz assim: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou e ele vai se encontrar com vocês mais tarde. Essas mulheres, então, queridos, correram para encontrar com os outros discípulos, então contaram o que tinha acontecido. Pedro e João correram até o sepulcro e não viram o corpo de Jesus. Enquanto isso, 2 discípulos que caminhavam de volta para casa, cheios de desesperança, sem acreditar em mais nada. A casa deles ficava em Emaús, que é um pequeno povoado pertinho de Jerusalém. De repente, Jesus começa a caminhar com eles. E sem que aqueles 2 homens percebessem, eles tiveram as suas vidas completamente transformadas por aquele encontro. E reconhecendo eles depois que aquele que falava com eles era o próprio Cristo, então eles voltaram correndo para Jerusalém para contarem aos outros discípulos o que tinha acontecido, e enquanto eles contavam o que tinham vivenciado, o próprio Jesus apareceu no meio deles. Era domingo, final de tarde, às 19h04, quase noite, quando Jesus repentinamente apareceu entre eles. E naquele exato momento, naquele reencontro, queridos, Jesus explica para os seus discípulos a verdade sobre a Páscoa, a verdade da ressurreição. A primeira coisa que Lucas nos informa nesse texto, queridos, é que é Jesus mesmo que aparece ali entre os discípulos. Não é um espírito, não é um fantasma, é o próprio Jesus que está entre os seus discípulos. Infelizmente, as nossas versões, as versões que a gente mais usa, elas não enfatizam isso tão bem, mas no original, no grego, no versículo 36, Lucas diz assim: Ele mesmo apareceu entre os discípulos. É como se Lucas quisesse enfatizar: o próprio Jesus apareceu. Às vezes, queridos, nós nos tornamos tão cientificistas, tão racionalistas, às vezes nós somos tão materialistas, que reafirmar isso aos nossos corações, irmãos, é sempre importante, viu? Jesus de fato ressuscitou. Não era um espírito, não era um fantasma, não era uma ilusão coletiva. Jesus em carne, glorificado, apareceu aos seus discípulos. Jesus, o Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, estava ali falando com os seus discípulos. Mas Jesus não apenas apareceu entre eles, ele falou com eles. O versículo 36 diz isso: que a paz esteja com vocês. Essa saudação de Jesus, queridos, é muito significativa, porque nessa saudação nós descobrimos um pouco mais do caráter gracioso e amoroso de Jesus. Porque afinal nós precisamos perceber, nós precisamos nos lembrar com quem ele estava falando.
Quem eram essas pessoas, esses discípulos que receberam essa saudação, essa palavra de paz de Jesus? Eram os discípulos. O que tem, pastor? Eram os discípulos, irmãos. Aqueles que 2 dias antes haviam abandonado o seu mestre, que tinham fugido diante da iminência da prisão de Jesus. Eram aqueles 11 homens que haviam quebrado a promessa de ir com Jesus até o fim. Eles tinham esquecido de toda aquela prontidão para inclusive morrer por Jesus, se necessário fosse. Esses discípulos, queridos, eram todos aqueles fracos e covardes que viraram as costas ao seu mestre. No entanto, irmãos, ao aparecer entre eles, Jesus não chega com palavras de reprovação, nem sequer com palavras de correção, muito menos com palavras de sarcasmo ou cinismo. Lembra? Eu lembro de vocês dizendo que iam comigo até o fim. Em nenhum momento Jesus faz isso. Calmamente, Jesus aparece no meio deles e traz palavras de paz. É impossível deixarmos de ver, queridos, como Jesus se apresenta nesse texto, irmãos. Afinal, esse mesmo Jesus, que foi abandonado pelos seus discípulos, traído, humilhado, agora, ele demonstra sua disposição imensa para perdoar. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós inclusive descobrimos que Ele está muito mais disposto a nos perdoar do que nós mesmos estamos dispostos a receber perdão. Mesmo porque, irmãos, é Jesus quem toma a iniciativa do perdão, um perdão completo, um perdão sem falhas, sem limitações, e para falar a verdade, um perdão completamente imerecido. Completamente imerecido. Mas essa é a natureza do perdão que nós recebemos de Jesus, queridos. Completo, pleno, mas também imerecido. E isso, queridos, é demonstrado na reação dos discípulos. Você reparou como a reação desses discípulos, aquela repentina aparição de Jesus ali, é extremamente emocional, queridos. No versículo 37, Lucas nos diz que eles ficaram assustados e com medo. No versículo 38, Jesus pergunta, por que os corações de vocês, por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Mas eu quero que você pense, queridos, que essa era uma reação perfeitamente normal. Coloque-se na pele daqueles discípulos. A qualquer momento, os judeus poderiam arrombar aquelas portas, eles podiam aparecer e levar todo mundo preso, e todos eles teriam o mesmo destino do seu mestre. Estavam ali homens e mulheres sem nenhuma esperança, vivendo a pior das dúvidas, a dúvida da morte. A esperança dos judeus, queridos, da época de Jesus, estava firmada num Messias político que restauraria o reino de Israel, como havia sido no Antigo Testamento. Esperança que haviam depositado em Cristo nos últimos 3 anos, estava enterrada, estava morta atrás de uma... Ainda que nós conheçamos a verdade em Cristo, quando nós estamos diante de uma situação de morte, queridos, o nosso coração se enche de dúvidas. Assim como aqueles discípulos, e eu não estou falando apenas da morte física, não. Eu também estou falando da morte de sonhos, de planos.
Eu estou falando da morte de um relacionamento familiar, é o marido que não fala mais com a esposa, é os filhos que não conversam mais com seus pais, é a morte em vida que as drogas proporcionam, é a ruptura que uma dor, que uma doença pode trazer para uma vida saudável, para uma vida confortável. Eu também estou falando da morte que um longo período de desemprego pode nos abater. Todas essas mortes, entre aspas, são infinitamente menores do que uma morte física, mas isso não quer dizer que uma parte de nós não morra quando essas coisas acontecem. Os discípulos mal haviam recebido a notícia da ressurreição de Jesus por parte dos outros discípulos, de algumas mulheres. Aquelas pessoas ali ainda estavam ali, todas assustadas, sem entender direito o que estava acontecendo, cheias de incredulidade, com o coração cheio de dúvidas. E é justamente nessa reação dos discípulos, queridos, que nós encontramos a nós mesmos. Gente ansiosa, com medo, gente covarde, incrédula, cheios de dúvidas. Afinal, queridos, todos nós já nos perguntamos em algum momento das nossas vidas: será verdade mesmo que nós seremos salvos? Será que existe mesmo vida após a morte? Será que nós vamos desfrutar da vida eterna com Deus? Mas ao aparecer em meio àqueles discípulos, queridos, discípulos fracos, covardes, cheios de dúvidas, com corações assustados e angustiados, Jesus mostra o tipo de gente com o qual Ele lida. Gente como eu e você. Gente fraca, covarde, incrédula, assustada, gente medrosa. E quando Jesus, o ressurreto, aparece nas nossas vidas e diz que a paz esteja com vocês, que a paz que eu conquistei na cruz do Calvário e que foi testificada pela minha ressurreição, tome conta do coração de vocês. Nesse momento, queridos, a nossa vida começa a ser transformada. Gente fraca, covarde, incrédula, assustada e medrosa se torna gente cheia de fé e gente corajosa. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós descobrimos que a ansiedade não precisa mais dominar o nosso coração, a incredulidade é destruída, o medo vai embora, e então Jesus passa a mostrar a verdade para eles, nos versículos 39 e 40, vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, eu não sou um fantasma, eu não sou uma ilusão, eu mesmo, em carne e ossos, estou aqui com vocês. Mas no versículo 41, mesmo depois de verem, de tocarem em Jesus, eles ainda tinham dificuldades para crer. Mesmo que eles estivessem admirados, mesmo que eles estivessem cheios de alegria, eles ainda tinham dificuldades para crer. E para provar que era ele mesmo e que não era um fantasma, Jesus então pede alguma coisa para comer. Afinal, não tem nada mais real do que comida, não é verdade, gente? Né? Uma mesa posta, bonita, né? Com comida, nada é mais real do que isso, palpável do que isso. Então, na simplicidade de uma refeição, queridos, Jesus passa a colocar ordem nas emoções dos seus discípulos. O medo, a dúvida, a incredulidade, o susto saem de cena. Observe como até os versículos 43 e 44 as emoções estavam à flor da pele, o relato é muito emocional, era medo, era susto, eram dúvidas, eram alegrias, era admiração, era um relato extremamente emocional, as emoções estavam à flor da pele, mas depois dos versículos 43 e 44, assim que Jesus come na presença dos seus discípulos,
Eles não estão mais assustados. O medo saiu de cena, a incredulidade foi embora. Queridos, quando nós cremos em Jesus e nós olhamos para Ele, nós confrontamos os nossos piores sentimentos com a verdade da ressurreição. E é a verdade da ressurreição que vai colocar os nossos sentimentos em ordem, os nossos sentimentos caóticos em ordem. A gente cantou aqui hoje. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas pastor, como é que a minha ansiedade, a minha tristeza, como é que o meu medo pode ser transformado pela verdade da ressurreição? Eu sei que Jesus ressuscitou, mas todas as coisas continuam aqui. Eu sei, irmãos. É claro que continuam. Eu mesmo, quantas vezes sou tomado pelo medo, pela tristeza, pela ansiedade? Quantas vezes? No entanto, queridos, nós precisamos submeter até essas coisas à verdade da ressurreição. Saber e crer que Jesus ressuscitou, irmãos, é a grande cura para a nossa tristeza, para o medo, para as ansiedades. Afinal, irmãos, se eu creio que Jesus ressuscitou, eu mesmo serei ressuscitado com Ele. E saber da vitória sobre a morte me leva a olhar para a realidade eterna, onde não existe dor, nem tristeza, nem ansiedade. Queridos, quando nos vemos dominados pelas nossas emoções caóticas, quando elas nos derrubam, a primeira coisa que nós temos que lembrar, que fazer, é lembrar: Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e por isso eu também vou ressuscitar e eu vou viver a eternidade com o Pai. É por isso que eu posso crer no amanhã. Porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo. A Páscoa, queridos, precisa nos lembrar que apesar de todas essas mortes às quais nós estamos sujeitos, às quais nós encaramos durante a vida, Jesus ressuscitou. A morte foi tragada pela ressurreição, a morte não pôde detê-lo, irmãos. Ele ressuscitou e por isso Ele promete a vida eterna àqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Todos os que estão em Jesus podem afirmar com convicção, sem medo de errar: eu passarei a eternidade com o Pai. Jesus ressuscitou e por isso eu vou desfrutar da vida eterna com Deus. Mas não são apenas as nossas emoções que devem se submeter à verdade da ressurreição, queridos. O nosso entendimento, a nossa mente, também precisa se submeter à verdade, irmãos. O texto continua. Depois de comer, a partir do versículo 44, Jesus passa então a explicar a palavra. Jesus diz, versículo 44, são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos, queridos, é a forma que Jesus tem de falar sobre aquilo que nós consideramos hoje como o Antigo Testamento. Ou seja, naquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos como Ele mesmo era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E o versículo 45 nos diz que foi a partir daquela escola bíblica de Páscoa que os discípulos de fato compreenderam as Escrituras. Ao levar os seus discípulos às Escrituras, irmãos, Jesus estava solidificando a fé daquelas pessoas. Os discípulos não deveriam apoiar a sua fé apenas nas suas experiências pessoais, ou então apenas na sua memória, naquilo que eles lembravam do fato. Jesus estava exortando para que a fé daqueles homens, daquelas mulheres, estivesse apoiada na verdade das Escrituras. Era na palavra de Deus que eles deveriam fazer a sua fé repousar.
Queridos, ainda que nós devemos ter emoções saudáveis, e devemos mesmo, e ainda que isso seja extremamente importante, queridos, se as nossas emoções não estiverem embasadas na verdade da palavra, eu garanto para você, o nosso coração sempre vai se perder. É por isso que o nosso entendimento deve estar firmado na solidez das Escrituras, irmãos. Queridos, a nossa fé não pode ser baseada em emoções. Não é o emocionalismo que molda a nossa fé, queridos. Viver emoções saudáveis é extremamente importante, mas a experiência da fé se torna completamente insuficiente quando ela repousa apenas nas nossas experiências emocionais. Por outro lado, queridos, a vida cristã também não está relacionada apenas com milagres extraordinários. Crer não é o mesmo que experimentar milagres. Provar de milagres extraordinários são experiências importantíssimas para a nossa fé, queridos, e eu tenho certeza que todos nós teríamos milagres para testemunhar. No entanto, irmãos, Jesus deixa bem claro que a fé dos discípulos não deveria estar baseada apenas no milagre da ressurreição, mas antes eles deveriam ser capazes de compreender que este milagre de Páscoa tinha suas raízes no sólido testemunho da palavra de Deus, das Escrituras, e ainda mais que isso, Jesus demonstra aos seus discípulos que a ressurreição em que eles deveriam crer tinha que estar alinhada com a perspectiva que a própria Bíblia traz, e não com a perspectiva que eles mesmos dariam para aquele evento. Não é à toa, queridos, que Jesus passa a ensiná-los de maneira extremamente objetiva, nos versículos 46 e 47. Assim está escrito que Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Jesus demonstra aqui, queridos, 4 pontos principais do seu ensino nesse texto: o sofrimento do Messias, a vitória sobre a morte, a proclamação da igreja e o perdão dos pecados. Nessa passagem e em muitas outras, queridos, Jesus está deixando muito claro que, com todas as letras, que o Antigo Testamento fala sobre Ele, e como Ele mesmo cumpre tudo o que está no Antigo Testamento. E isso tudo nos diz, queridos, que absolutamente todas as coisas que estão escritas na palavra, desde o Antigo Testamento, nos apontam para Cristo, nos revelam Jesus e o Evangelho. Nós temos a tendência de olharmos para o Antigo Testamento como sendo menos importante que o Novo Testamento, não é verdade? No entanto, queridos, o que Jesus está nos dizendo é que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo, e mais do que isso. O Antigo e o Novo Testamento compõem um único livro, a Bíblia. E a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, é a palavra de Deus. Não existe parte mais importante ou menos importante da Bíblia, irmãos. Eu prefiro os evangelhos, tá? Porque ali a gente ouve de Jesus. Olha, eu tenho uma triste notícia para você. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve o Novo Testamento, ele está escrevendo as palavras de Cristo. O Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, são palavras de Cristo. Tudo na Bíblia são palavras de Cristo. A Bíblia como um todo afirma que o Messias sofreria pelo nosso pecado, pagando o preço da nossa culpa. Jesus assumiu a morte que nós merecíamos. Jesus assumiu a justa condenação da ira de Deus que era destinada a cada um de nós.
E não se engane, não foi algo fácil, não foi algo ausente de dor, algo em que Jesus não sofreu, sem sofrimento, não. O Cristo tinha de sofrer, diz o versículo 46, e sofrer por mim e por você. No entanto, queridos, a Bíblia também afirma que a morte não tem a palavra final. Mesmo o nosso destino mais certo não controla a nossa existência, mesmo a pior consequência do nosso pecado, que é a morte, não molda a nossa vida. Tudo isso, queridos, porque o Cristo tinha de ressuscitar ao terceiro dia. E é na ressurreição de Cristo, queridos, que nós encontramos e temos a vida eterna. Mas isso não é tudo, porque a Bíblia também afirma que nós temos a vida eterna, queridos, porque nós fomos resgatados do nosso pecado. E é a mensagem do arrependimento para a remissão dos pecados, queridos, que tem moldado a proclamação da igreja, desde a igreja de Atos, desde o Novo Testamento. Foi a partir da ressurreição de Cristo, queridos, explicada a partir das Escrituras, que os discípulos passaram a compreender a verdade do perdão e do arrependimento. Foi ali, naquela aula de escola bíblica, que eles passaram a entender que a nossa salvação é eterna e que não está limitada a essa vida. Irmãos, a nossa fé não pode estar baseada apenas em emocionalismo. Se a sua fé é baseada apenas em emoções, naquilo que você sente, nas músicas que você ouve, nos arrepios que você sentiu, nos apelos que você atendeu, nas vezes que você chorou, ou riu, ou sentiu bem-estar ou prazer, então eu ouso dizer, a sua fé, para dizer o mínimo, é insuficiente. Jesus queria que os seus discípulos compreendessem a palavra de Deus. Eles deveriam entender por que o Cristo tinha que sofrer. Por que ele tinha que ressuscitar. E por que todas essas coisas nos levam ao arrependimento para a remissão de pecados. Irmãos, nós devemos ser capazes de responder essas coisas. Nós devemos ser capazes de dizer claramente, e isso ocupar a nossa mente e coração, Jesus precisava sofrer, porque o nosso pecado era horroroso diante de Deus. Porque Ele precisava pagar pela justiça de Deus que nós ofendemos. Nós precisamos ser capazes de dizer, queridos, que Jesus ressuscitou, porque o seu sacrifício atendeu às exigências da lei de Deus. E na sua morte e ressurreição, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E agora, queridos arrependidos, nós estamos perdoados em uma aliança de relacionamento íntimo com o Pai. Mas perceba que não foi só o entendimento daqueles discípulos que mudou. Afinal, Jesus não explicou as Escrituras somente para que eles pudessem crer, mas para que eles pudessem realizar a missão da igreja. No versículo 48, Jesus deixa muito claro: vocês são testemunhas dessas coisas. Aquele encontro privado, num domingo à noite, às 19h33, porque ele já estava falando fazia algum tempo, de portas fechadas, levou os discípulos à maior atividade missionária que a humanidade já viu. Ali Jesus embasou a mensagem do Evangelho na solidez da palavra. A Bíblia nos fala sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição de Cristo, e é justamente essa a mensagem que a igreja tem proclamado desde então. Nós somos testemunhas daquilo que a Bíblia nos fala. E a Bíblia nos fala, queridos, sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus.
Jesus podia ter dito aos seus discípulos: olha, agora que eu ressuscitei, vocês podem ficar aqui curtindo a vida, de boa, tranquilos. Tudo o que era necessário, eu já fiz. Vocês podem ficar sossegados, vocês não precisam se incomodar com mais nada, eu garanti a salvação de vocês, então fiquem tranquilos, está tudo bem. Vocês podem aí ficar só esperando o dia em que eu vou voltar para buscar vocês. Queridos, nós não precisamos morrer, nós não precisamos ressuscitar para ganhar a vida eterna. Jesus já fez isso por nós. Queridos, a salvação nos é oferecida de graça. Nada do que nós façamos pode nos comprar essa salvação. No entanto, queridos, ainda que nós não precisemos fazer absolutamente nada, porque Jesus já fez tudo por nós, Ele nos encarregou de uma tarefa. Queridos, Jesus não nos deixou sossegados. Ele nos deu uma missão. A missão de testemunharmos. Nós somos testemunhas destas coisas. Os discípulos compreenderam aquela missão, irmãos. Eles estavam encarregados de espalhar a mensagem da ressurreição. Eles estavam encarregados de testemunhar que aqueles que creem no Cristo ressurreto têm a vida eterna. Da mesma forma, nós, queridos, temos uma missão. Todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo têm a missão de testemunhar, dizer, pregar, proclamar, evangelizar, falar do amor de Deus em Cristo. Todos nós temos a missão e a obrigação de anunciarmos que Deus em Cristo veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E a nossa obrigação de testemunhar, queridos, não está baseado apenas no conhecimento que nós temos da palavra. Preste bem atenção. A boa nova de salvação em Cristo deve ser anunciada no poder do Espírito Santo. É por isso, queridos, que no versículo 49, Jesus diz: olha, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus estava falando da promessa do Espírito Santo, que, segundo o livro de Atos nos conta, veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, e que seria o Espírito que capacitaria os discípulos a serem testemunhas da mensagem da ressurreição. E foi a partir da presença do Espírito na vida dos discípulos que eles começaram o maior movimento missionário da história da humanidade. Olha, ao longo da minha vida como pastor, eu acho que o pastor Lucas e o pastor Patrick vão somar esse testemunho que eu tenho para contar. Ao longo da minha vida como pastor, queridos, eu vi muitas vezes muitos irmãos argumentarem que eles não evangelizam ninguém, porque eles dizem que não conhecem o suficiente. Lucas, Patrick, não é verdade? Ouvi muitas e muitas vezes. Pastor, eu não evangelizo ninguém, porque eu não sei muito bem o que dizer na hora. Mas perceba, queridos, que a nossa proclamação não é apenas uma questão de conhecimento. A nossa proclamação não é apenas uma questão de saber o que vamos dizer. A nossa proclamação é uma questão de poder. É um poder que não é nosso, é do Espírito Santo que habita em nós. Se você acha que não conhece o suficiente, então está na hora de você começar a se dedicar em conhecer um pouco mais. Participa das aulas da escola bíblica, tanto no domingo quanto na quarta. Aliás, nós temos escola bíblica na quarta, irmãos, né? Participe dos cultos. Leia a palavra, medita na palavra, peça recomendação aos pastores sobre bons livros que você poderia ler. Infelizmente, queridos, aqueles que dizem que não conhecem o suficiente são justamente aqueles que se recusam a dispor o coração para aprender. Diz que não conhece o suficiente, mas nunca vi participar da escola bíblica de quarta.
Diz que não conhece o suficiente, mas nunca se dedica em ler a Bíblia, pastor Patrick. Diz que não entende a palavra, mas nunca pegou um livro cristão sequer que o ajudasse a entender a palavra. Desse jeito, nunca vai aprender mesmo. Mas lembre-se que todo esse aprendizado, apesar de ser extremamente importante, não é o mais importante. Afinal, a igreja proclama por causa do poder do Espírito. É o poder do Espírito que move as missões, é o poder do Espírito que move a evangelização, não é a academia teológica, não é o conhecimento bíblico, é o poder do Espírito que nos move à proclamação. Nós somos testemunhas, e somos testemunhas no poder do Espírito. Concluindo, queridos, Jesus ressuscitou para nos submeter à verdade. A mensagem da Páscoa em que nós cremos, irmãos, é uma mensagem à qual nós devemos simplesmente nos submeter. Afinal, Jesus ressuscitou para submeter as nossas emoções à verdade dos fatos. Não restam dúvidas. Jesus ressuscitou. Não foi um fantasma, não era uma ilusão coletiva. Jesus, Ele mesmo, apareceu entre os seus discípulos. Ele venceu a morte. E essa vitória agora é nossa também. Mas não apenas isso, queridos. Jesus ressuscitou para submeter o nosso entendimento à verdade da palavra. Toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia afirma claramente que Jesus precisava morrer para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitar para nos dar a vida eterna. E por fim, queridos, Jesus ressuscitou para submeter a nossa missão à verdade da promessa e da presença do Espírito Santo. O testemunho da igreja não é apenas uma questão de conhecimento. Nós proclamamos por causa do poder do Espírito. É o Espírito quem nos move, queridos. É o Espírito quem nos instrui. É o Espírito que nos capacita. Que a verdade da ressurreição, irmãos, possa moldar todas as nossas emoções, todo o nosso entendimento, mas também a nossa missão. E que assim, queridos, o Senhor nos abençoe. Feliz Páscoa a todos nós. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Deus Pai, nós te louvamos por este momento. Te louvamos, Deus, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Mas o preço desta vida eterna, dada a nós graciosamente, não foi pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor aceitou o sacrifício perfeito de Cristo e demonstrou que aquele era o sacrifício perfeito ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Exaltado seja o teu nome. Deus, nós te louvamos, Pai, porque em nenhum momento o nosso coração pode se desviar da verdade dos fatos, da verdade da palavra ou da verdade da promessa. Porque se isso acontecer, Deus, nós ficaríamos completamente perdidos. Mas ao nos submetermos à verdade da ressurreição, toda a nossa vida é transformada, as nossas emoções são colocadas em ordem, o nosso entendimento é aberto para compreendermos a Tua verdade e confiamos na promessa e no poder da ação do Espírito. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor Jesus ressuscitou, porque o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E assim, por causa disso, nós hoje desfrutamos da vida eterna. Nós hoje somos aceitos na Tua presença, Deus, não por causa de nós, mas por causa de Cristo.
Louvado seja o teu nome. Deus, nós te louvamos por podermos celebrar mais uma Páscoa. Te louvamos, Deus, porque nós podemos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Que nós possamos nos lembrar disso, ó Deus, para sermos tratados. E que sempre, Deus, que as nossas emoções caóticas começarem a tomar conta, que a incredulidade invadir o nosso coração, sempre que a nossa mente for tomada por mentiras, sempre que a nossa missão se submeter à nossa vontade, não à tua, Deus, que o Senhor nos lembre da ressurreição, da verdade da ressurreição, para sermos tratados e corrigidos. Age, Deus, na nossa vida. Fala ao nosso coração, continua a falar ao nosso coração. É o que nós clamamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.